Sejam bem-vindos. Vamos falar do artigo 20 da Lei Moçambicana, que estabelece o princípio do tratamento mais favorável no contexto das relações laborais, dos números deste artigo, em termos de importância, implicações no panorama legal e laboral de Moçambique. As normas não imperativas da lei podem ser modificadas ou afastadas pelo meio de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Aqui temos exemplo das convenções ou acordos coletivos dentro da instituição ou por contrato de trabalho individuais, desde que essas modificações sejam mais favoráveis ao trabalhador. Portanto, normas não imperativas são aquelas que permitem alguma flexibilidade e não são do cumprimento obrigatório. A ideia central aqui é que as condições de trabalho só podem ser melhoradas em relação ao padrão estabelecido pela lei. O disposto no número 1 deste artigo não se aplica quando as normas da presente lei não permitem, nomeadamente quando sejam normas imperativas. Portanto, este parágrafo especifica uma exceção importante ao princípio estabelecido no primeiro parágrafo. Ele indica que o afastamento das normas legais não é permitido quando se trata de normas imperativas, ou seja, de cumprimento obrigatório. As normas imperativas são aquelas que estabelecem requisitos mínimos para garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores e não podem ser alteradas por convenções ou contratos individuais, mesmo que as partes o desejem. E esta exceção é muito importante para proteger os direitos básicos e essenciais dos trabalhadores, assegurando que certas garantias mínimas sejam sempre mantidas. Implicações deste artigo 20 da nova Lei de Trabalho Moçambicano refletem um equilíbrio entre a flexibilidade e a proteção no direito moçambicano. Por um lado, permite com que os trabalhadores e empregadores negociem as condições de trabalho mais favoráveis, promovendo um ambiente de trabalho justo e benéfico. E por outro lado, ao assegurar que as normas imperativas não possam ser afastadas, protege os trabalhadores contra possíveis abusos e garante com que os direitos fundamentais sejam respeitados. Vamos dar aqui um exemplo prático no contexto em que um trabalhador assinou um contrato de trabalho e, de acordo com a legislação moçambicana, o horário de trabalho são 8 horas diárias e 48 horas semanais, isso de segunda a sábado. Esta norma é considerada não imperativa, pois permite com que as partes, estamos a falar do trabalhador e empregador, estabeleçam horários de trabalho diferentes, desde que sejam horários mais favoráveis ao trabalhador. O trabalhador, neste caso, negocia com o empregador devido às responsabilidades familiares, que seria mais conveniente para ele trabalhar 6 horas diárias e 36 semanais, aqui sem redução do salário. Se formos aplicar este artigo 20 em causa, a norma legal de 8 horas por dia e 48 semanais é uma norma não imperativa. Isto reforça a ideia de que a norma de 8 horas diárias é uma base a partir da qual se pode negociar condições mais benéficas, mas não menos favoráveis ao trabalhador. Portanto, a norma não imperativa das 8 horas pode ser afastada em favor da norma estabelecida no contrato de trabalho deste trabalhador. Me refiro às 6 horas diárias. No caso aqui apresentado, reduzir a jornada diária de trabalho e semanal sem reduzir o salário é claramente uma condição favorável para aquele trabalhador. Suponhamos que a legislação moçambicana estabelecesse um salário mínimo de 5.000 meticais. Esta norma é imperativa, ou seja, todos os empregadores devem pagar pelo menos este valor ao trabalhador, mesmo que o trabalhador e o empregador acordem
um salário inferior, tal acordo seria nulo e sem efeito, pois viola a norma imperativa estabelecida para proteger os direitos do trabalhador. Se uma empresa pagar, por exemplo, 4.000 meticais por mês a este trabalhador como salário, sendo o salário mínimo 5.000, significa que este acordo seria ilegal nos termos da lei laboral. Aqui o empregador seria obrigado a ajustar o salário para pelo menos o valor mínimo estabelecido. Portanto, este artigo quer nos dizer que as normas imperativas não podem ser afastadas ou modificadas por contratos individuais. Sem dúvida, este artigo 20 da nova Lei de Trabalho estabelece uma condição favorável para o trabalhador moçambicano, protegendo os seus direitos fundamentais. Muito obrigada por me assistir. Até a próxima.